E o Senhor que tem feito coisas grandes, Ele vai permanecer fazendo. Amém? Repito, para quem chegar, temos cadeiras aqui na frente também. É uma alegria ter você aqui. Vou fazer a citação aqui para você já se encontrar. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. E só lembrando que toda quarta-feira temos o culto do renovo às 8 horas. Nos sábados que temos cultos, eles acontecem às 7 horas. E todo domingo às 5 horas da tarde. Então não perde a oportunidade de estar conosco, de convidar pessoas para virem também. Graças a Deus a pandemia aí passando, né? O pessoal sendo vacinado, e o Senhor tem feito coisas grandes e vai continuar fazendo, porque 2021 é o ano da porção dobrada. Amém? Por isso, dia 31 nós teremos o nosso culto para casais, que é o último sábado do mês. Independente de você ser casado ou noivo ou namorado, você está convidado e convidada para estar aqui conosco, porque eu acredito que ainda esse ano nós faremos um casamento coletivo aqui, que vai ser uma bênção. Como também vai ter batismo, vem conferência aí no segundo semestre. Já tem surpresa de Deus aí para você. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Você vai poder acompanhar pelo telão. Independente da versão, o sentido é o mesmo. E eu quero dar um tema a essa mensagem. Eu quero falar sobre como vencer as pedradas. E é forte algumas abordagens que nós vamos fazer aqui. Estevão, diz a palavra aqui, a partir do versículo 8 do capítulo 6 de Atos. Homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição de membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria, ao espírito que com ele falava. Então subordinaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E ali prenderam Estevão e levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, só vai ser até aqui, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero orar por você mais uma vez. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa tarde, por cada pessoa que o Senhor direcionou até esse lugar. Deus, eu sei que o poder está na Tua palavra e não em mim. Não adianta, Senhor, nós estudarmos, nós buscarmos, se o Senhor não fizer, se o Senhor não fluir da Sua glória e da Sua unção, seriam apenas palavras de oratória, Senhor. Mas eu creio que aquilo que o Senhor vai fazer nessa hora será infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Fala aos corações, ministra aos corações o que nós precisamos ouvir, Senhor. E eu creio que a Tua glória, ela vai ser manifesta, ela vai ser revelada, Senhor, mais uma vez. E o que importa é que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Vem, Senhor, ministrar os corações, vem trazer liberdade sobre as vidas, libertação, e seja exaltado, Pai. Este é o nosso clamor, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, e vamos já começar aplaudindo lindamente o seu nome. Eita Deus maravilhoso! É interessante, meus lindos, que nós como seres humanos, a gente se precipita em algumas coisas. Eu falo desde a coisa mais simples até a coisa mais extraordinária, porque você espera que aquilo que você deseja talvez não vá acontecer. Certa vez eu fui a um casamento, e quando eu terminei de celebrar, estava ali com os irmãos, e quando começaram a servir 2 coxinhas, de uma maneira bem delicada, mas estava uma delícia. A fritura ali estava no ponto, sem estar muito oleosa.
E a gente começou a comer. E eu confesso que eu pensei no meu coração: vou encher minha barriga de salgadinho, que eu não sei como é que vai ser a janta. Bom, ali foi uma precipitação. Irmãos, comi tanto salgadinho, depois vieram 5 pratos de janta prontos. Eu falei: eu não acredito não. Quanta delícia tem aqui, eu não aguento mais. Porque eu não esperava que isso vinha no fim. E de repente veio, e eu já enchi a minha barriga de salgadinho. Por que eu estou contando isso aqui para você? Porque muitas vezes na precipitação, da gente encher o nosso estômago espiritual, emocional, de vivermos os nossos sonhos e de suprirmos a necessidade da nossa alma, precipitadamente a gente não espera ou não dá espaço para aquilo que está por vir. A gente enche logo o estômago naquela hora. Nós canalizamos o que está acontecendo ali, porque a fome deixa o ser humano inquieto. Quantos aqui, eu acho que quase todos, onde estão com fome, literalmente ficam mal-humorados? Deixa eu ver, levanta a mão, levanta a mão. Tem gente que já diz: ninguém fale bem comigo, porque eu fico calado até o meu primeiro café, né? Depois que toma um cafezinho da manhã. Tem gente que acorda, fica naquele silêncio, vai despertando aos poucos, depois que toma um café, que se alimenta, aí dá uma acordada. Mas é interessante que tem aquela manhã que você levanta, que você diz: não, esse dia tem tudo pelo meu estado interior, pelo meu humor, de não ser um dia abençoado. Parece que você já acorda com uma perspectiva ruim, você já acorda desanimado, e vem Deus e surpreende. E às vezes você acorda na expectativa boa, de que vai ser um dia de vitória, um dia de bênção, e que Deus ele vai abrir as portas, e você começa a enfrentar as batalhas. O dia que você termina o dia dizendo: meu Deus, eu não esperava que esse dia fosse acontecer dessa maneira. Todos nós já passamos por isso. Nós muitas vezes julgamos o dia, julgamos o futuro, queremos ser intensos no presente, e isso não é errado, porque não sabemos do amanhã, não sabemos o que está por vir. Mas ao mesmo tempo, quando somos intensos demais no presente, nós julgamos o futuro como se Deus não fosse fazer. Fechamos uma porta que Deus ele quer abrir, ou já está aberta, e não passamos por ela, exatamente porque achamos que aquilo que o nosso coração deseja não vai mais acontecer, que o marido dos sonhos não vai chegar, ou já chegou e você está orando para que Deus transforme, que a esposa não vai chegar, que Deus não vai abrir a porta financeira, que mais uma vez você vai investir o seu negócio ali e não vai dar certo, porque muitas vezes você já gerou muitos investimentos e infelizmente o que você teve como retorno foi prejuízo. Então nós começamos a pautar o nosso futuro na experiência do presente e do passado. Mas quantos creem que aquilo que está por vir será muito maior e melhor do que aquilo que já houve? O Deus que fala comigo e com você nessa noite é o Deus que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor, não sabereis? Abrirei caminhos no deserto e rios no ermo. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Diga: Deus é bom e o diabo não presta. Eita glória. Então vamos entrar aqui na mensagem. Estevão, homem cheio de Deus. Quando os apóstolos viram em Atos capítulo 6 que a obra do evangelho estava crescendo, e que eles não estavam conseguindo dar conta do serviço com as viúvas, com os outros povos, então de repente eles falaram: não, vamos levantar mais 7 homens, que possam ser fiéis a Deus, cheios do Espírito, que possam ter integridade, e nós vamos comissionar, ungir esses homens para que eles possam nos representar, porque não podemos fazer tudo. E entre os 7 estava Estevão, homem cheio do Espírito. Ninguém teve uma carreira ministerial tão curta e tão intensa. E é interessante que quando ele foi ungido, ele já foi na ousadia do Espírito Santo pregando a palavra, e Deus operava através da vida dele grandes sinais, grandes maravilhas. E os judeus que estavam ali da sinagoga, dos libertos, que diz aqui a palavra, mas de libertação eles não entendiam era nada, porque estavam presos à lei e à inveja. Então quando viram que Deus estava usando Estevão poderosamente, que ele era um homem cheio do Espírito, começaram a se incomodar com isso. Por quê?
Porque Estevão era uma árvore frutífera. Ele estava grudado na videira que é o Senhor Jesus. E tem pedradas na vida que o Senhor nos livra. Como Jesus livrou em João capítulo 8 a mulher que foi pega no ato de adultério. Ele teve uma atitude ali para que ninguém apedrejasse e matasse aquela mulher. Mas existem pedradas que nós vamos levar. Se de repente você perceber que tudo está quieto, que nada está acontecendo, eu não estou fazendo apologia de que quem está na presença de Deus vai ter que sofrer, de que quem está na igreja vai ser perseguido, vai ser alvo de inveja, mas geralmente é o que acontece. Jesus, ele era santo, mas ele foi taxado de filho de Beelzebu, de príncipe dos demônios, que comia com glutões e com pecadores, e ele não estava preocupado com o que falavam a respeito dele. Ele sabia quem era em Deus, e sabia quem Deus era, quem o Pai era, através da vida dele. Deixa eu começar a dizer uma coisa aqui para você. Se você tem um entendimento da sua missão, e do que você nasceu para fazer, e qual é o propósito que Deus tem na sua vida e através dela, em primeiro lugar, pare de se incomodar com o que estão falando ao seu respeito. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua motivação. Diz a palavra que por dentro e por fora, se nós descermos, diz o salmista, o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se nós subirmos aos mais altos céus, lá o Senhor está. Antes de nascermos, Ele já tinha esquadrinhado, detalhado todos os nossos caminhos. Então você tem um Deus que te conhece. Não pare de fazer o que Deus te chamou para fazer por causa daquilo que pensam de você. Prossiga, continue. A unção e a presença de Deus te respaldará. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente a Jesus. Oh glória! Então Estevão, ele estava sendo alvo de algo. O que leva uma pessoa em primeiro lugar a ser apedrejada, infelizmente isso é uma verdade, inveja. A inveja porque ele estava frutificando, porque Deus fazia através da vida dele. Tem gente que diz que um invejoso é um grande admirador, isso é tentando apaziguar o pecado, mas eu não acredito nisso não. É um grande admirador seu que não sabe o que é, porque vive em função de você e não em função dele mesmo. E é interessante que quando souberam do que estava acontecendo, Estevão falando de Jesus, pregando sobre Jesus, por causa da inveja, começaram a levantar mentiras a respeito de Estevão. Começaram a dizer que ele estava pregando contra a lei, que ele estava pregando contra Moisés. E além de fazerem isso, inflamaram, porque o invejoso ele faz isso. Ele não só pensa, ele não só arquiteta, ele começa a inflamar também quem está à volta dele a respeito de algo contra você. Está vendo fulana de tal? Ah, comprou um carro novo, isso só pode ser roubando. Não é possível não, que a pessoa vendendo roupa na Sulanca já possa trocar o carro. Comprou casa nova, isso foi roubo. Isso é porque não está pagando isso ou aquilo. Vai ver. Puxa aí a conta bancária da pessoa. Nem conhece a tua vida, não sabe de onde você veio, não sabe como você acorda todos os dias, a batalha que você passa para suprir a tua casa e pagar as tuas contas. Não pagam tua conta, não fazem o que você faz, mas estão preocupados com o carro que você anda, estão preocupados com a comida que você come. Meu irmão, minha irmã, o que é que eu vou fazer, meu pastor? Eu vou me vingar? Eu vou fazer a mesma coisa? Não. A Bíblia fala que Estevão não se defendeu a princípio. Ele ficou quieto, ele ficou calado, porque quem nos justifica é Deus. Os frutos virão através das varas que estão grudadas na videira, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que esses frutos permanecerão, amém? Não são frutos podres. Mas a inveja, ela sempre acontece, aconteceu com Jesus. Tem gente que chega, aquele pastor lá, cabelinho preto do lado, aquela igreja grande ali no centro da cidade.
As pessoas não conhecem a história. As pessoas não sabem do nosso campo missionário, das necessidades que eu e a minha esposa nós já passamos, de onde nós viemos. Nossa trajetória trabalhando em hospitais, indo na zona rural de casa em casa, e o nosso coração não mudou, nossa motivação não mudou. Pregar para uma pessoa, pregar para uma multidão, meu coração não se vislumbra mais ou menos. Deus sabe daquilo que eu estou falando. As pessoas olham para você e veem aquilo que você conquistou, a sorte que Deus mudou na tua história, e não sabe o que você passa. Fulano de tal é muito rico, tem muitas posses, mas não sabe a batalha que você enfrentou para chegar até aqui. Gente que não conhece a tua história, gente que não conhece o teu coração, gente que não conhece a dimensão das tuas lágrimas, o teu secreto, do que você passa no seu casamento, da luta que é para criar seu filho, sua filha. Aí tem gente que chega, não passou pelo mesmo processo que você, e começa a falar. Só que deixa eu dizer uma coisa: quando Deus levanta alguém, Ele levanta como Estevão, um homem cheio do Espírito. Porque quem é cheio do Espírito suporta a perseguição. Quem é cheio do Espírito é perseverante. Quem é cheio do Espírito tem resistência. Diz: pode bater, vai doer, eu vou chorar, mas eu não vou parar de fazer o que Deus me mandou fazer. Custe o que custar, haja o que houver, eu vou até o fim. Quantos querem ir até o fim aqui? Erga uma das tuas mãos e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E aplauda lindamente ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. A seita dos libertos era uma classe de judeus que ficava especulando o que estava acontecendo. Então eles convenceram, por causa da inveja, outras pessoas. A Bíblia diz que existem 6 coisas que Deus aborrece. A 7ª, a alma dele abomina. É aquele que gera contenda entre os irmãos. Ah, Jesus, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, mas fofocar não é. Ser rebelde não é. A Bíblia diz que é pior que o pecado da feitiçaria, a rebeldia. E de repente, eles se levantam contra o Estevão, inventando mentiras. Segunda coisa que gera pedradas: mentiras. Primeiro inveja, segunda, fala assim para o seu irmão, diga: mentiras. Mentiras que falam ao teu respeito. Julgam pelo que pensam, pelo que está na mente da pessoa. É o que está na cabeça dela, não é o que está na sua. É o que ela pensa, não é o que você pensa. É o que ela acha, não é o que você acha. E de repente, você tem que estar ali como Jesus estava na frente de Pilatos, deixando Deus te justificar, deixando Deus fazer. Mas quem que é o pai da mentira? O diabo. A Bíblia diz que ele peca desde o princípio. Agora tem uma coisa boa para dizer para você, e quando eu terminar você vai dar a maior glória que você já deu nessa noite. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir e desfazer as obras do diabo. E a Bíblia diz que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Se você crê que é assim, diga aleluia. Fala assim comigo, com fé, vamos lá. Diga: Satanás, olhando para baixo, é assim. Diga: você já está derrotado. Você está debaixo dos meus pés, amém? Jesus, ele já tinha uma promessa que Deus falou desde o Éden. Serpente, você está ferindo o homem pelo calcanhar, mas virá um nascido de mulher que esmagará a tua cabeça. Eita glória! Então a mentira que falam ao teu respeito, não só são mentiras que pessoas dizem, mas as mentiras que vêm na tua mente, de que você não é capaz, de que você é um derrotado, de que você é a pior esposa, por mais que é a pior mãe, por mais que você dê o seu melhor. Satanás é especialista em intensificar o nosso pior. Por quê? Porque ele quer nos deprimir, ele quer nos colocar para baixo. Você não presta atenção, talvez nos olhos lindos que você tem, você se incomoda com o tamanho do seu nariz.
Você não presta atenção no fio de cabelo bonito que você tem. Você está preocupado com sua boca. E a gente sempre se incomoda com aquilo que a gente acha feio, sem valorizar aquilo que nós achamos bonito. Não é que você vai chegar na frente do espelho e vai dizer: olha, eu sou o todo-poderoso, a toda-poderosa. Não é assim não. Mas é olhar para você e ter uma autoestima curada. Eu não estou falando de estereótipo. Eu estou falando de alguém que aceita quem Deus é em você e quem você é em Deus. Você é um ser humano que tem qualidades. Você é um ser humano que tem frutos. Você é um ser humano. Nós temos a mente de Cristo. E nós precisamos desconstruir tudo aquilo que Satanás tem lançado na nossa mente. Temos fragilidades, temos. Eu não estou dizendo com isso que somos perfeitos. Não somos e jamais seremos. Somos vasos de barro e somos quebráveis. Mas a falta de equilíbrio muitas vezes nos leva a vermos o pior. Por isso que casamentos se acabam. Por isso que relacionamentos de amigos se destroem. Por quê? Porque as pessoas, elas se apegam naquilo que de pior acontece. E Deus está dizendo: eu tenho feito também o melhor. Eu estou andando sobre as águas e você está vendo fantasma. Eu ressuscitei e você está vendo um jardineiro. Abra os seus olhos para ver o que Deus está fazendo, amém? Você olha para trás, meu irmão, veja de onde você veio. É porque às vezes a gente se acostuma com aquilo que está acontecendo. Cuscuz de novo. Mas quantos queriam um cuscuzinho? Eu viajei, fiquei num certo lugar, passei um bom tempo, lá não tinha cuscuz. Eu falei: que saudade do cuscuz do Nordeste. Nossa janta é o quê? Inhame, macaxeira, cuscuz, né? E onde eu estava era de repente feijão, arroz. Eu falei: meu Deus, que saudade. Então a gente aprende a dar valor quando a gente está distante. Voltando aqui para o texto, Satanás, ele começa a levantar mentiras ao seu respeito. E muitas vezes não são mentiras que são colocadas pelas pessoas. São mentiras que estão na sua cabeça, porque você intensificou. E eu sempre falo que o que você intensifica, você fortalece. E o que você fortalece, se for destruidor, vai te matar e vai te destruir. Você vai ser um zumbi. Você vai estar na igreja, você vai ouvir palavras, você vai achar tremendo, você vai sentir a sua alma sendo refrigerada. Mas quando você sair, você vai continuar lidando com aquele fantasma de sempre, daquilo que você ouviu uma vida, de quem você era, de quem você é. Mas isso eram palavras humanas. Foi o que o inferno disse: comece a ouvir a voz de Deus acerca de quem você é. Você é filho amado, é filho por adoção. Você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo e com Cristo. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Agora detalhe: todo mundo se junta, o sinédrio se junta, conspiram contra Estevão, chamam Estevão para ser julgado. E quando olham para ele, veem nele a face de um anjo. O homem estava em paz. Não tem um ditado que diz: quem não deve não teme? Tem gente que vai olhar para você e diz: eu não acredito não, como é que pode? Aprontam, ela passa pelo que passa, ele passa pelo que passa. Mas olha para o semblante da mulher, está em paz, está na igreja Encontro das Águas, no domingo lá ouvindo a palavra, tinha tudo para ficar em casa pelo que está enfrentando. Às vezes não tem 10 reais no bolso, e quando tem já é para um compromisso. Às vezes chega na igreja que só Deus sabe como chegou arrastado, colocou a roupa a pulso, porque estava sem força, estava com dor, mas teve o propósito no coração e disse: eu vou, porque Deus vai falar comigo hoje, e a palavra de Deus vai me renovar e vai me restaurar. E as pessoas olhavam para ele, e um fato existiu: ele tinha paz. A visão do céu estava na terra. Viam nele a face de um anjo. Você pode ser uma partícula do céu na terra. Diga assim: eu posso ser uma parte do céu na terra. O mundo vai ver você sendo julgado, você sendo quase que apedrejado, mas verão a glória de Deus refletindo através do teu rosto. Se você crê que é assim, diga aleluia, diga glória a Deus, eu recebo. Meu irmão, a gente fala assim, mas chega no outro dia,
Eu não consegui vender. A gente fica meio para baixo, mercadoria boiando. Eu não consegui fazer negócio. Quem me devia não me pagou. Eu fui afrontada. Eu tenho passado por situações difíceis, pastor. O senhor não imagina. E de repente as pessoas olharem para você e sentir paz. Algo de diferente tem nessa mulher, algo de diferente tem nesse homem. Não é normal passar pelo que ele passa, pelo que ela passa e estar de pé. Não é natural enfrentar o que ele enfrenta e não ter desistido ministerialmente. Esse homem, essa mulher só pode ter um chamado. Não é normal ter passado a semana que passou e estar hoje na igreja. Não é, levantando as mãos e declarando: Yeshua, tu és santo. Não é normal, isso é sobrenatural. Diga assim: é Deus na minha vida. Bata assim no peito, diga: é Deus na minha vida. E é interessante que quando deram a oportunidade a Estevão, no capítulo 7, tarefinha para casa, depois você vai ler, ele começou a falar da palavra de Deus desde o começo, do patriarca Abraão, e ele foi até Moisés. Em nada ele estava fora, em tudo ele estava dentro da palavra, até chegar em Jesus. Ele estava com a verdade. Quarto princípio, diga assim comigo: eu vou andar com a verdade. Diga: eu vou andar com a verdade. Eu sei que muitas vezes você pode até errar, pode até mentir, mas vai logo para a cruz. Anda com a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade, Ele não só quer a verdade, Ele é a verdade. Então Deus te respalda com a verdade. Quantos creem nisso? Digam aleluia. Então ele começou no capítulo 7 a falar a verdade. Quando Pedro foi questionado também pelo Sinédrio, lá em Atos capítulo 4, porque um paralítico havia sido curado, e disseram: olha, vem cá, a gente bateu em você, vamos parar de falar desse Jesus aí? E ele falou: eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi, de quem eu toquei, do que eu experimentei. Eu não estou falando de um filme que eu assisti. Eu não estou falando, em outras palavras, de uma série na Netflix que me chamou a atenção e que eu assisti até o fim. Eu estou falando de alguém que eu andei. Eu estou falando de alguém que eu comi, da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu estou falando de alguém que me repreendeu, que me ensinou, que me ajudou, que me fez pescar muitos peixes, mas também me fez ganhar muitas vidas. Eu estou falando de alguém que, quando ele disse: pode ir embora, eu disse: eu não vou, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Foi isso que Pedro falou. Interessante que muitas vezes a gente quer consertar uma mentira com outra mentira. Eu até brinco com alguns irmãos que nós não somos perfeitos, até nós que pregamos. E se acontecer algum erro, alguma coisa no altar, a melhor coisa é você descontrair. Tem uma irmã que, no tempo de seminário, a gente brincava com ela, porque ela fazia uma junção de versículos que eu digo: irmã, o que é isso? Tá ao contrário, tá diferente. E ela: porque assim, irmão, sem derramamento de pecado não há remissão de sangue. Porque está escrito: Ebenezer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Não, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. E a gente brincava com ela. Tá igual o irmãozinho que uma vez eu vi isso acontecer. Ele olhou para uma irmã e disse: Deus está te curando da próstata. A irmã que estava atrás disse: ô irmão, mulher não tem próstata não. Ele disse: mas eu creio num Deus que cria e cura. Santa ignorância. Corrige logo, irmão, diz que é do útero. Aí tem gente que é assim, né? Para ganhar na verdade não admite que está errado não. Irmãos, eu já vi tanta coisa. Eu digo: Jesus amado, um homem de Deus, eu vi ele contando o testemunho, mas ele cometeu uma gafezinha. E naquela gafe que ele cometeu, o pessoal brincou com ele, mas ele era ex-transformista aí.
Ele contando o testemunho de que Deus restaurou ele, que Deus falou com ele. E ele disse: irmãos, hoje eu sou um homem de Deus, hoje eu sou um homem avivado, hoje eu sou um homem cheio do Espírito. E tudo isso aconteceu quando eu estava dançando em cima de um trio, e Deus falou comigo dizendo: Marlene, mulher de Deus, desce daí que eu tenho uma obra contigo. Eu falei: misericórdia, chamou pelo nome de guerra. Ô irmão, melhor corrigir como é teu nome. Pronto, João, pronto. João, homem de Deus, desce daí que eu tenho uma obra contigo. Aí eu sempre falo para as pessoas: não tenta consertar não. Erro é erro, mentira é mentira. Estou só descontraindo aqui com vocês. Mas o que nós precisamos é entendermos que na nossa humanidade nós podemos revelar a divindade de Cristo. Quantos querem aqui ser o reflexo da glória de Deus? Diga aleluia. Diga: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para o louvor da glória do teu nome. Então Estevão estava com a verdade habitava nele, o verbo de Deus habitava nele, o Espírito habitava nele, e contra fatos não existem argumentos. Você carrega a verdade que é Jesus, e você nasceu para ser um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus. Se você crê que é assim, diga amém. Mas mesmo assim, não evitou a fúria da multidão. Quinto princípio: não tente convencer quem não quer ser convencido. É desgastante. É desgastante você fazer alguém acreditar no que ela não quer acreditar. É desgastante você tentar fazer alguém ver o que não quer ver. Você está mostrando, está aqui, tá. É isso aqui, a pessoa não quer ver. Então entrega a Deus, deixa Deus mostrar. Mulher, se você continuar insistindo, se não for através da oração, e se Deus não fizer, não é você que vai fazer não. A nossa obra é pregar. Você vai se matar, você vai se acabar tentando mostrar para a pessoa o que ela não quer ver, tentando ajudar. Você já disse: a rota é essa, o caminho é esse. Deus já te usou para falar com aquela pessoa, mas ela não quer enxergar. Então chegou o momento de deixar o tratador de vidas, o que é pastor das ovelhas, por excelência Jesus, fazer. É uma ação que só o próprio Deus pode realizar por meio do tempo. É aquietar o teu coração e deixar que Deus faça. Quantos creem aqui no poder da oração? Então não pare de orar. Você ama a pessoa, ora por ela. Você tem amor pela pessoa, ora por ela. Não é para estar falando dela, não, é para orar por ela. Quantos estão entendendo aqui? Diga glória a Deus. Então não adiantou todo aquele discurso. Ele falou, mas enfurecidos arrastaram ele para fora da cidade, com gritos, sacerdotes e o povo, e começaram a apedrejar. Mas antes dele ser morto, diz a palavra que ele vê o céu aberto, ainda vivo, e vê Jesus assentado à direita de Deus. Último princípio, eu quero fechar com isso. Independente das pedradas que você venha receber ou levar, Deus te dá a oportunidade de contemplar a glória dele. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Mas eu quero aqui dizer algo diferente. Aconteceu com Estevão que ele morreu, mas eu quero dizer que você não vai morrer. Cada pedrada que vier contra você, você vai pegar as pedras e vai construir um altar de adoração. Você vai dizer: esse é o meu testemunho. Era para estar morto, era para estar morta, mas eu não morri não, porque a mão de Deus me sustentou, a mão de Deus me ativou, me levantou, me ergueu. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Então de repente ele vê o céu aberto. Ele diz: eu estou vendo. Eu acredito que o vislumbre da visão era algo tão extraordinário que ele não estava preocupado com o que estava acontecendo. Eu sei que as dores estavam ali, mas ele ainda como Jesus, ele disse: Pai, perdoa esse povo. Como vencer as pedradas? 3 princípios eu quero fechar.
Aproveite a oportunidade enquanto estão te apedrejando, para contemplar a glória de Deus. Está vindo a dor e você está na presença. Está vindo os açoites e você está na presença. Está vindo as lutas, mas você está buscando fortalecimento que vem do alto. Pastor, eu não suporto mais, mas a Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Você que está em casa, Deus conhece o teu coração. Segunda coisa, como vencer as pedradas. Não se desgaste justificando o que você já falou. A verdade está na sua vida e nos seus frutos. Quem quiser ver, que veja. Quem não quiser, que Deus tome conta do coração da pessoa. Quantos entendem que é assim? Diga aleluia, diga glória a Deus. E terceiro princípio, é forte. Mesmo que venham te dar pedradas, não só perdoe as pessoas, mas clame para que Deus as perdoe. Porque um dia também você apedrejou alguém. Um dia também você mentiu. Um dia também você teve inveja de alguém. Ah, pastor, mas foi uma inveja santa, assim, bem pequenininha. Não, meu irmão, não tem inveja santa não. Inveja é inveja. O que é santo e o que é pecado é pecado. Deus está trazendo uma palavra hoje com o endereço certo, mas isso não nos isenta de sermos também, muitas vezes, o outro lado que apedreja, o outro lado que sente inveja, o outro lado também que persegue. Somos também. E precisamos reconhecer isso. E como nós gostaríamos que fôssemos tratados, é assim que a gente tem que tratar as pessoas. Sim ou não? Sim ou não? Eita, Deus maravilhoso. Interessante que eu brinquei com as nossas filhas no Dia das Mães. A gente deu um presente à minha esposa, mas eu falei, filhas, vamos dar um dinheirinho à mamãe também. Só que elas confiam tanto no pai, que elas nem olharam a nota. Aí eu brinquei, eu peguei R$2, fecha os olhos, coloquei nas mãos das duas. Pronto, dá a mamãe. Quando elas entregaram, é isso que vocês vão me dar? A Márcia já sabia, a pastora Márcia. Aí ela, o papai, só isso papai, o senhor nunca só dá isso. Eu digo, é porque vocês confiam tanto em mim, que quando eu coloquei nas mãos de vocês, vocês acreditavam que era o maior e o melhor. Só um exemplo aqui, foi uma brincadeira com as minhas filhas, mas confie no que o pai coloca nas suas mãos. Assim como naquele dia, as minhas filhas nem questionaram, com a mão fechada e com os olhos fechados, elas entregaram. Deus tem o melhor para mim e para você. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Diga, então eu preciso perdoar. Esse negócio de intriga, esse negócio de não falar, que é isso, meu irmão? Você nasceu de novo. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Não é obrigado você ter afinidade, mas não falar, pelo amor de Deus. Então, se o irmão passar de um lado da rua, eu vou passar do outro. Vamos ver como é que vai ser no céu, né? Eu não vou com a cara de fulano de tal. Eu sempre falo, Jesus foi com a nossa cara, quanto mais a gente para não ir com a cara do irmão. Então você vence as pedradas, perdoando e clamando a Deus para que Deus perdoe, tendo empatia, se colocando no lugar daquela pessoa. Mas voltando para Estevão, ele teve o seu ministério curto, mas foi intenso, porque ele era um homem cheio do Espírito. Quantos aqui são cheios e cheias do Espírito? Diga aleluia! Eu declaro e profetizo que esta semana levante uma das suas mãos, como homem, como uma mulher cheio e cheia do Espírito. Por onde você passar e onde você chegar, a glória de Deus, a verdade de Deus te respaldará. Se você crê nisso, aplauda lindamente o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Vamos nos colocar de pé. Tu és lindo, Senhor. Nada se compara àquilo que Tu és, Senhor. Erga suas mãos o mais alto que você pode.